Já reparou como é difícil faturar 5 dígitos por mês trabalhando apenas 10 horas por semana? E como a maioria das pessoas não fazem ideia de como realmente alcançar esse resultado? Você não odeia quando vem aqueles gurus falando que basta um celular e uma internet e você já pode ficar milionário digital? Por que eu estou falando disso? Simples, porque existem coisas que te impedem de faturar 5 dígitos. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai desbloquear um outro nível de mentalidade sobre esse assunto. Fala empreendedor e empreendedora, beleza? Meu nome é Ciro, sou empreendedor digital desde 2016 e nesse vídeo eu quero te falar sobre 4 coisas que te impedem de trabalhar 10 horas por semana e faturar 5 dígitos por mês, que são de 10 mil a 99 mil reais por mês. E, como eu sempre digo, relaxa, não vou te ensinar a ficar milionário, apenas vou te ensinar uma das coisas que você precisa saber para chegar nesse resultado de faturar 5 dígitos trabalhando apenas 10 horas por semana. Antes de você seguir, me faz o favor para poder me ajudar e eu saber que eu estou no caminho certo. Curta esse vídeo aqui porque isso me anima a fazer mais conteúdos assim para você, beleza? Depois de conversar com dezenas e centenas de alunos meus, eu percebi uma coisa, que existe um padrão das coisas que acontecem na vida de uma pessoa que consegue alcançar os seus 5 dígitos trabalhando 10 horas por semana, e existem pessoas que não conseguem. E quais são esses padrões? Né? De onde que veio tudo isso e tudo mais? Existe um padrão muito simples, que vem através da mentalidade de empreender. Eu costumo dizer que é o seguinte, que o sucesso é um esporte para poucos, ou seja, poucas pessoas têm a disposição de abrir mão de finais de semana, né, de estarem com as suas famílias e tudo mais, para poder empreender de verdade, ou até mesmo usar um pouquinho mais da sua energia para poder conciliar um trabalho convencional com o seu sonho, onde é que ele quer alcançar. Mas eu entendo isso, tá? Porque assim como você também, eu já fui um CLT, eu já trabalhei de carteira assinada e eu precisei sim ficar decidindo se eu continuava no CLT ou se de repente eu largava tudo e corria atrás do meu sonho, ou se de repente eu ia no final de semana estar com a minha família ou não. Isso acontecia bastante. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais essa dificuldade. Mas antigamente eu tinha essas dificuldades de ter que decidir. Porque normalmente eu recebia ligações de familiares falando, poxa, mas tu não vai, fulano de tal vai, fulano vai, por que você não vai com a gente e tal? E eu tinha que fazer essas decisões de escolher entre uma coisa e outra. Decidi que uma das maneiras que eu iria conseguir solucionar isso é realmente empreendendo no digital, que é onde de fato hoje eu me encontro, onde é a minha verdadeira paixão está no digital, ajudando as pessoas a faturarem no digital. Quis trazer isso para você, essa história de mentalidade, para você entender como é que funciona a mentalidade de um empreendedor. E eu vou te falar exatamente as 4 coisas que você precisa saber antes de faturar seus 5 dígitos por mês, trabalhando apenas 10 horas por semana. Então, vamos lá, eu vou te mostrar exatamente as 4 coisas que te impedem de faturar 5 dígitos por mês. Entenda o seguinte, que essas 4 coisas, basicamente, elas são muito ligadas ao teu tipo de mentalidade, como que ela vai funcionar e tudo mais, como que você absorve, enfim, e eu prometo que eu vou entrar bem fundo em cada uma dessas 4 coisas. Então você pode ficar tranquilo com relação a isso. A primeira coisa, eu costumo dizer que é algo chamado de mentalidade micro-ondas. Tá? O que é mentalidade micro-ondas? Bom, nós estamos numa era muito complexa, onde a velocidade das coisas estão muito rápidas, com pequenos detalhes, pequenas coisas, você consegue acelerar alguns processos e tudo mais. Só que acontece, a nossa geração, essa geração nova que está chegando, é uma geração que é a geração do micro-ondas. Basicamente é isso. Por exemplo, ele vai lá, em vez de, por exemplo, esquentar a comida, demorar 30, 40 minutos para esquentar uma comida, ele vai lá, bota no micro-ondas e em 1 minuto o negócio está feito. Você tem que tomar cuidado com esse tipo de mentalidade, porque a mentalidade micro-ondas ela vai fazer exatamente isso com você. Ela vai fazer com que você simplesmente queira as coisas de uma velocidade incrível, uma velocidade fora do que é o convencional. Só que existem alguns detalhes que são importantes. Por exemplo, o primeiro detalhe que eu quero citar com você é que, apesar de aparentemente ser bom as coisas resolverem rápido, por um outro lado, é simplesmente prejudicial para a tua saúde, tanto mental quanto física. Por quê? Porque, por exemplo, você lembra o que são os micro-ondas? Micro-ondas são simplesmente uma radiação ali, são ondas de radiação que fazem com que aquela comida, né, ela esquente mais rápido. Então, em algum momento você está sendo prejudicado por uma mentalidade de micro-ondas, ou seja, uma mentalidade onde aquelas
aquelas ondas ali de radioatividade, elas estão atacando aquela comida e você está ingerindo aquela comida. Ciro, até quanto isso é prejudicial? Você não tem provas e tal. Realmente não tem provas, não vou entrar nesse mérito. Eu estou falando como que funciona o micro-ondas. Ele funciona exatamente assim. Então, se você quiser que as coisas sejam mais rápidas, esteja disposto a pagar um preço de saúde mental, saúde física, da sua família, carreira e a parte dependendo até de finanças. Por quê? Porque se você faz as coisas muito rápido, você percebe que quanto mais rápido um carro ele passa, mais difícil fica de você ver os detalhes. Essa mentalidade de micro-ondas, ela faz exatamente isso. Ela faz com que você olhe as coisas de uma maneira mais rápida e simplesmente passe voado e você não consiga ver os detalhes. A segunda coisa que te impede de você alcançar faturamento de 5 dígitos por mês, nada mais, nada menos do que algo que é demasiadamente complicado, que é o vício em dopamina. E eu já vou te falar o que é isso. Dopamina. Dopamina nada mais é, acredito que você saiba a respeito disso, ele é um hormônio, ele é uma substância que tem no nosso cérebro, que ele é responsável pelo prazer, pela sensação de prazer, a sensação de alívio, vem através da dopamina. Por exemplo, você já estava com raiva, algum momento de muita raiva, ou então de tristeza, que de repente você comeu um chocolate, e esse chocolate ele fez com que você ficasse mais tranquilo, ou um sorvete, por exemplo, e isso fez com que você ficasse mais leve e, enfim, por mais que a consciência depois ficasse pesada, você acabou ficando mais tranquilo naquele momento. Se você respondeu sim, você acabou de entender o sentido da dopamina. A dopamina nada mais é do que exatamente isso. Ela é responsável por trazer alívio para você, por trazer essa sensação de recompensa por você ter executado algo. E Ciro, o que tem a ver um vício de dopamina com faturar 5 dígitos e tal? Porque vai acontecer uma coisa nesse processo de você faturar 5 dígitos por mês. A primeira coisa que vai acontecer, eu vou te dizer logo agora, você vai errar várias e várias e várias vezes. Só que quando você erra, o seu cérebro, ele não manda dopamina para dentro do seu corpo. Ele faz justamente ao contrário. Ele manda uma outra substância chamada de cortisol. E essa substância, ela é a substância do estresse, onde você vai ficar mais estressado por você não estar acertando, você não estar indo na direção correta, naquele momento aparentemente, mas ele vai te liberar isso. E aonde que eu consigo dopamina basicamente o tempo inteiro? Eu vou te falar onde que você consegue. Por exemplo, na plataforma vizinha, ou até mesmo em outras plataformas de mídias sociais, onde você vai ficar arrastando só o dedinho e recebendo microdoses de quê? De dopamina. E essas microdoses de dopamina vão te viciando a fazer o quê? A fazer pouco movimento e receber uma dose de dopamina, a fazer pouco esforço e ter uma recompensa. Esse é o sentido, por exemplo, quando você vai para o TikTok, quando você usa, por exemplo, um Instagram. Ciro, mas você não fala de faturar dinheiro na internet usando as mídias sociais e tudo mais? Sim, eu falo. Mas entenda o seguinte, existem dois tipos de pessoas. As que sabem usar o Instagram, tá? E as que não sabem usar o Instagram. Ou outra mídia social, seja TikTok, YouTube, enfim. E qual a diferença de uma para outra? Uma delas são as pessoas que só consomem o conteúdo de maneira aleatória e sem uma noção ou uma responsabilidade mental de entender a construção por trás daquele conteúdo. Por exemplo, você está vendo agora esse vídeo aqui. Existe uma construção por trás desse vídeo. Existe um roteiro que eu montei para esse vídeo, para que ele fosse construído exatamente dessa maneira, para que você chegasse exatamente até esse momento. E aí, um criador de conteúdo, uma pessoa consegue analisar de verdade toda a estrutura, como é que funciona, ela não fica refém da dopamina, ela fica refém de outra coisa, do sonho dela, que é necessário você ficar como refém do seu sonho, dos seus objetivos. Por quê? Porque a partir disso, você vai ter força para alcançar os seus 5 dígitos por mês. O vício de dopamina, ele vai te prejudicar, mas o não vício à dopamina, ele vai te alavancar, tá? E aí, nós vamos agora, terceiro ponto, terceira coisa que te impede de faturar 5 dígitos por mês. Agora vamos ao terceiro item, terceira coisa que te impede de faturar 5 dígitos por mês. E é algo muito complicado, principalmente para quem está procurando ganhar dinheiro na internet, qualquer outra coisa. É algo chamado de obesidade de conteúdo, tá? Obesidade de conteúdo. Por que obesidade de conteúdo? O que é isso? Bom, obesidade de conteúdo nada mais é do que o consumo excessivo de conteúdo. E esse consumo excessivo de conteúdo, ele pode prejudicar totalmente o seu faturamento de 5 dígitos. Por quê? Porque, vamos lá,
A internet ela está entupida de conteúdo. Você concorda comigo? Agora, existe uma coisa. Quando você pega um desses conteúdos que você vê, aí você abre o primeiro conteúdo, abre o segundo, abre o terceiro, abre o quarto, e aí vai. Você vai começar a ter uma sequência de conteúdo. Sabe qual o problema? É que você procura várias pessoas, procura vários gurus para poder te auxiliarem. Só que cada um tem uma estratégia diferente. Cada um tem uma maneira diferente de abordar determinado tema e conseguir gerar resultados. Por exemplo, como 5 dígitos por mês, 6 dígitos por mês e por aí vai. Mas, Ciro, qual o problema disso? Tudo. Por quê? Porque uma estratégia para ela funcionar, você precisa seguir ela de ponta a ponta. Todos os passos. Você não pode errar nesses passos. Você não pode, por exemplo, querer montar uma estratégia que é a estratégia Frankenstein. A estratégia Frankenstein nada mais é do que você pegar vários pedaços de várias estratégias e querer montar uma única estratégia para ver se funciona. Isso não vai funcionar dessa maneira. Você primeiro, principalmente se você está iniciando, a primeira coisa que você precisa fazer é acompanhar uma estratégia do início ao fim para poder faturar 5 dígitos por mês. E aí a minha sugestão para você é: pega de 2 a 3 gurus ou experts, né, ou pessoas que falem a respeito daquele tema específico que você quer aprender e siga somente eles. Você entre no mundo deles e você entenda como é que eles funcionam, como é que a cabeça deles funciona, comece a consumir o tipo de conteúdo deles. Dessa maneira, você vai conseguir se livrar dessa obesidade de conteúdo em parte. Por que em parte? Porque assim como uma alimentação, onde é que ela precisa ser uma alimentação controlada, né, com horários para serem consumidos determinados alimentos e tudo mais, assim também é na hora de você consumir um conteúdo. É da mesma maneira, você vai consumir o conteúdo de maneira controlada, de maneira equilibrada. Por quê? Porque para você ter, por exemplo, um resultado no seu corpo, né, você não basta apenas só comer. Bem, você precisa fazer o quê? Praticar exercícios. Precisa ir para uma academia, precisa praticar um exercício específico para poder atingir um objetivo específico. Quando você só come, vai chegar um momento que você vai estagnar e você não vai conseguir fazer nada. Só que, para você alcançar 5 dígitos por mês, faturar 5 dígitos por mês, no mínimo você tem que praticar aquilo que você ingere, aquele conteúdo que você está consumindo. Então, o que você vai fazer? Pega conteúdo, pratica. Pega conteúdo, pratica. Pega conteúdo, pratica. E aí você vai ver o que está dando certo para você e o que não está dando certo para você. O que dá certo para você, você otimiza e faz mais. O que não dá certo para você, você descarta e joga fora. Dessa maneira, você consegue se livrar da obesidade de conteúdo. Porque senão você só vai comer e não vai queimar aquele monte de informação que você tem. E conhecimento sem ação não vale de nada. Tá? E antes da última coisa, comenta aqui embaixo micro-ondas para eu saber que você chegou até aqui e de verdade, eu agradeço muito você ter ficado até aqui. Agora então a gente vai para a quarta coisa que te impede de faturar 5 dígitos por mês. A quarta coisa que te impede de você faturar 5 dígitos por mês é algo chamado falta de bússola. Tá? Como assim, Ciro, falta de bússola? Tá? Como é que funciona uma bússola? A gente tem aqui uma bússola, né? E ela tem os 4 pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste ou inverso, nunca lembro. Mas a bússola, ela sempre está apontando para o norte. Ela tem um ímã de magnetismo bem aqui, ela sempre está apontando para o norte. E não importa se você vai girar ela para cá ou para lá, ela sempre vai apontar para o norte. E o que significa isso? Quando as pessoas, né, estão dentro de uma floresta, algum ambiente mais hostil, né, e elas não têm muita coisa, né, por exemplo, a galera do exército, do militarismo, né, os trilheiros, a galera de trilha e tudo mais, usa muito bússola, porque a bússola ela vai de fato te dar um norte para onde você quer ir. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela entra numa trilha, né, ela marca a entrada na trilha ou marca a entrada de um lugar e ela aponta para onde ela vê que está o norte daquela bússola. Ela pega e vai ver, por exemplo, eu estou entrando na trilha, tá para cá e eu estou entrando para lá, mas o meu norte ele está apontando meio que pro lado de lá. Então eu vou entender que para onde eu vá, se eu quiser sair depois dessa trilha, é só eu ir na direção onde estava oposto, marcando o norte ali. Perfeito. Então, entenda o seguinte, quando você tem uma bússola, as coisas ficam muito mais fáceis. Por quê? Porque simplesmente ela vai te guiar para onde você deve ir para poder faturar os 5 dígitos por mês. E Ciro, o que tem a ver a bússola, quem é a bússola e tudo mais? A bússola é um mentor, é alguém que vai te conduzir, que já chegou a esse lugar, ele vai te conduzir nesse caminho. Ele vai te ensinar como faturar os 5 dígitos por mês, como viver da internet. E vai te ensinar exatamente como fazer isso. E caso você não saiba,
Nesse exato momento, estou gravando esse vídeo, as inscrições para participar do Guia para Viver do Digital, uma aula online gratuita, tá bem aqui embaixo. Ela vai acontecer no dia 14/3, às 20 horas. Então você tem que clicar para se inscrever, onde eu vou te mostrar como que você faz para viver do digital da maneira certa, como que você faz para poder chegar aonde hoje eu cheguei, que é faturar uns 5 dígitos por mês, trabalhando 10 horas por semana. E eu quero deixar bem claro para você que não importa se o mentor que você for escolher vai ser eu, vai ser outra pessoa, não importa. O que importa é que você tenha alguém para te direcionar, tenha um norte, alguém que vai ser a sua bússola, alguém que vai te dar o pontapé inicial, que vai te dar a direção para que você saiba exatamente aonde você deve chegar. E precisa estar alinhado com seus valores, precisa estar alinhado com o seu objetivo de vida, precisa estar alinhado com os seus sonhos. Isso tudo precisa estar muito bem alinhado. Porque senão, quando você entrar e ser guiado por essa pessoa, e essa pessoa não estiver alinhado com o que você acredita de fato, provavelmente você não vai alcançar o faturamento de 5 dígitos por mês, porque você não vai confiar nela. E se você não confia no seu mentor, não confia na sua bússola, simples, você está fadado a não alcançar o resultado de 5 dígitos por mês usando o digital. Então, se eu te ajudei de alguma forma, de alguma maneira, não retenha essa informação, passa ela adiante, compartilha com pelo menos 2 pessoas. Então, forte abraço e a gente vai se ver no próximo vídeo.